Olá, seja muito bem-vindo a mais um Lasercast. E hoje o tema que a gente vai abordar é sobre endolaser e ultrassom microfocado. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe uma grande amiga minha, parceira de pesquisa, parceira de clínica há alguns anos já, a professora doutora Sabrina Pinho Muragaki. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Muito obrigada, Lu, pelo convite. É uma honra para mim, né, estar aqui com você como sempre, né? Já vim falando nos meus stories o quanto te admiro, o quanto nós temos muito a ver com essa parte científica de pesquisa e o quanto a gente se dá muito bem em relação a sempre pensar em pesquisar muito para estabelecer todos os nossos protocolos. Então, mais uma vez aí, estamos juntas. Muito obrigada aí por esse convite. É um prazer receber você aqui. E para você que está nos assistindo, se por acaso você ainda não conhece a doutora Sabrina, eu vou brevemente apresentar. O currículo dela é muito grande, mas a gente selecionou aqui alguns dos principais itens do currículo dela. Ela é cirurgiã dentista e especialista em cirurgia bucomaxilofacial e harmonização orofacial. Além disso, ela é mestre e doutora em laser pela USP. Pós-graduanda, né? Pós-graduada, aliás, em medicina integrativa, e ela é proprietária e CEO da Clínica e Instituto The Unique aqui em São Paulo, que é uma grande clínica, um grande instituto referência aqui em São Paulo também. Então, de novo, seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. Tem tempo, né? Tinha tempo aí que a gente não tava junto aí. É verdade. E a gente já trabalhou muito tempo antes juntas, depois de passaram anos, voltamos. A trabalhar, e é sempre uma sintonia muito boa, né? A gente pensa muito parecido, a gente tem atuações clínicas semelhantes. A gente se complementa muito, né, Lu? Eu sempre falo muito isso, que é muito importante quando você tem uma parceria de trabalho com pessoas que têm muito a ver com a forma como você trabalha, né? Então, a gente sempre pensou muito igual no relacionamento do paciente relacionado ao embasamento científico, muito, muito firme ali do que a gente defende. Então, por isso que nossa parceria aí é para a vida mesmo, desde ela foi da minha banca, né, de mestrado e doutorado, então é uma pessoa aí que eu admiro há muitos, muitos anos, né, Lu? Tem mais de 10 anos, 11. Então, vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí em relação a essas duas tecnologias maravilhosas. E é incrível, é um tema que está super em alta, né? E é um tema que gera muita dúvida. Até eu acho interessante, já para a gente começar a conversa, a gente pontuar, né? Falar de endolaser e ultrassom microfocado, ainda que aparentemente sejam tecnologias semelhantes, não são a mesma coisa. Eu acho importante a gente começar com você explicando para quem está assistindo a diferença entre o que é endolaser e o ultrassom microfocado. Isso é uma ótima pergunta, porque eu vejo uma confusão muito grande, né? Tanto dos pacientes que procuram, quanto das clínicas que oferecem isso, muitas vezes falando que é a mesma coisa. Então, a principal diferença, né, dessas duas tecnologias é a forma como cada uma vai atuar na pele. Então, enquanto nós temos o endolaser, que é, né, na verdade, o endolaser é o método ali, o endolift é o que nós falamos que é o método para harmonização facial ou corporal, né? O endolaser, como nós já sabemos, é muito usado há anos, né, na questão de varizes, né, na questão da medicina ali. Ele tem vindo muito para a área da estética facial e corporal. Então, o endolaser, ele é uma fibra ótica, né, onde ele atua ali na parte, ele é um laser de alta potência que ele vai atuar na pele através de uma fibra ótica, onde nós vamos colocar essa fibra. E ele atua principalmente ali no nosso subcutâneo, onde ele tem uma afinidade por água, que é colágeno, e pelas células do adipócito, que são as células do gordura. Então, ele é muito usado para aqueles casos onde nós queremos o quê? Diminuir volume, emagrecimento facial e corporal e melhora principalmente do contorno facial e corporal através da retração cicatricial, que vai ali imediata, como nós estávamos falando, melhorando também a flacidez. Já o ultrassom microfocado, ele é um ultrassom onde ele emite ondas e ele vai atuar através de coagulação térmica na camada de acordo com as ponteiras que ele tem. Então, se a gente parar para pensar qual que é a diferença principal entre um e outro, o endolaser, ele vai atuar mais ali para quem tem esse volume, onde a gente quer tirar volume, quer remodelamento facial e ou corporal, e também estimular colágeno. E o ultraforme, ele vai, né,
o ultrassom microfocado, ou Ultraform, ou as outras marcas que tem, eu trabalho com Ultraform, então eu vou estar falando aqui Ultraform, ele vai atuar muito na questão da flacidez e na questão de lifting, porque ele vai em músculo. O endolaser não vai em músculo. Então, quando nós vemos essas duas tecnologias que teoricamente vão funcionar duas coisas, né, dois procedimentos para a mesma coisa, em duas faces, né, a queima de gordura e também o estímulo de colágeno, o endolaser não vai em músculo e o Ultraform vai. E é isso que nós vamos falar muito sobre a associação dessas duas tecnologias. Entendi. E aí que você hoje pontuaria que as indicações clínicas dessas duas tecnologias são semelhantes? São semelhantes. Queima de gordura, diminuição da gordura, né, localizada, face ou corpo e estímulo de colágeno. Então, estímulo os dois, de colágeno que você diz, acho que para quem está ouvindo é esse efeito lifting. esse efeito lifting. Então, no rosto, vai diminuir aquele volume, mas também vai esticar o rosto, né? Então, é muito diferente, por exemplo, de uma lipo convencional, por exemplo, que nós fazemos no abdômen, onde a lipo, ela vai tirar a gordura, mas ela não vai fazer essa retração cicatricial tão imediata ali, igual o endolaser faz. Então, ele tem essas duas coisas. E aí, o Ultraform faz também essa melhora da flacidez, esse estímulo de colágeno também queima a gordura e também vai em músculo. Então, se a gente parar a pensar, qual que é a indicação? Queima de gordura, estímulo de colágeno, melhora da flacidez corporal e ou facial. Então, teoricamente, eles têm a mesma indicação, apesar de ser tecnologias diferentes. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que as duas se complementam, potencializando o resultado de uma ou outra, que nós vamos falar também a seguir. Então, de acordo com a sua experiência clínica, para quem de repente não tem experiência nenhuma, tanto profissional ou paciente que esteja ouvindo, né? É que para mim é intuitivo, porque também trabalho com isso, mas eu acho que para quem está ouvindo, de acordo com a sua experiência, o resultado final de um ou de outro, de ultrassom microfocado ou de endolaser, eles são iguais ou não? Não. É que são coisas diferentes, né? Como eu falei, são tecnologias que, apesar de ter indicações parecidas, não são a mesma coisa. Então, se eu tenho, né, um paciente que ele tem um volume na face, né, a grande maioria dos pacientes tem um volume aqui na bochecha ou nesse terço inferior, um rosto mais pesado, né, um rosto maior, tem aquela papadinha de gordura aqui, eu preciso entender que eu preciso tirar volume para depois colocar volume, que eu nunca vou conseguir melhorar o contorno dessa face se eu não tirar esse volume, né? Que às vezes conheço muitos pacientes, tenho muitos pacientes que são bem magrinhos, mas que têm um rosto muito grande, muito pesado, que incomoda isso para o paciente. Então, aí a gente entra com o endolaser. Quando eu tenho um paciente que ele tem só flacidez, por exemplo, na face, ou na papada, ou no pescoço, tá? Ou até mesmo no corpo, eu indico o Ultraform, né? O corporal eu indico os dois juntos, mas no caso da face, quando ele não tem volume, tá? Eu indico só o Ultraform. Quando ele tem volume, eu indico o endolaser associado ao Ultraform. Ficou claro. Mas aí você dá um gancho para uma outra pergunta, que também é uma polêmica. Polêmica porque, assim, gera dúvida, né? As pessoas ficam um pouco perdidas. Porque, de forma geral, a maioria até sabe que são duas tecnologias super promissoras, com grande potencial na clínica, mas as pessoas, e até a literatura é escassa ainda, né? Ainda não conseguem entender se existe a possibilidade de associar essas tecnologias. Nós vamos publicar sobre isso. Com certeza. Nós vamos publicar e vamos... E não só associar em momentos diferentes, como na mesma sessão. Eu sei que você tem essa experiência, então eu gostaria que você pontuasse e localizasse, né, quem está assistindo também. É claro que faz parte de uma pesquisa, a gente está seguindo com dados mais precisos, mas a gente já tem experiência clínica, principalmente você, que tem um volume de atendimentos, né? Então, explica um pouquinho, né, sobre essa associação, como tem sido associar essas duas técnicas, né, no mesmo paciente. Então, é muito bacana falar sobre isso, porque reflete muito, Lu, na forma como eu trabalho, né? Então, quem me conhece, quem me segue no Instagram, vê muito eu falar sobre que eu não vendo procedimentos, que eu vendo tratamento. Então, eu sempre vou prezar na associação de procedimentos para entregar o melhor resultado. Então, quando a gente para pensar, é o seguinte, por que eu associo os dois? Aí eu vou entrar aqui no gancho das duas tecnologias, no que uma tem e no que a outra não tem. Se eu pego um rosto que tem um volume muito grande, por exemplo,
Esse rosto, como eu falei, eu preciso tirar volume. Então, eu entro com o meu endolaser para tirar o meu volume, também para diminuir aquela quantidade de células de gordura, ao mesmo tempo que eu faço o lift, que eu subo o rosto, tá? Ao mesmo tempo que eu estimulo o colágeno, tá? Aí, eu entro com o meu Ultraform. Então, eu falo muito que o Ultraform, vamos fazer uma analogia aqui para que vocês possam entender. Eu comprei um terreno e eu vou construir uma casa. Para eu construir essa casa, eu preciso fazer uma fundação para que eu construa essa casa por cima da minha fundação. Então, o Ultraform, independente se o paciente tem volume ou não tem volume, o Ultraform eu associo ele a todos os meus outros procedimentos. Porque o Ultraform ele vai ser o nosso alicerce, ele vai ser a nossa fundação. Por quê? Porque ele vai em músculo. Tudo que vai em músculo faz lifting. Então, eu entro com o meu Ultraform, aonde eu vou com a minha ponteira ali no meu músculo, né? Já vou fazer esse lift, já vou estimular também esse colágeno, e é como se eu preparasse aquelas células de gordura. Por quê? Muito interessante falar. O Ultraform e o Endolift, eles vão atuar de maneiras diferentes na quebra do adipócito. O Ultraform, ele não vai fazer apoptose, ele não vai o quê? Quebrar, ele não vai quebrar a gordura completamente, ele vai como se fosse diluir essa gordura. Então, eu vou lá, entro com o meu Ultraform, preparo minha base, vou em músculo, deixo aquele rosto, aquele abdômen, por exemplo, firme. Aí, eu entro com o meu endolaser, pegando essa gordura que tá ali, retida ali, e aí aí eu faço a apoptose, aí eu quebro totalmente essa molécula de gordura. Então, eu já fiz a minha base, deixei aquilo tudo muito firme, entrei com as minhas ponteiras ali, que vão fazer, né, esses pontos de coagulação térmica. Aí, eu venho com o meu endolift na mesma sessão, numa camada acima, no meu subcutâneo. Então, eu atuei na minha camada mais embaixo, na minha região de músculo, entro com o meu endolift a seguir na minha camada ali do meu subcutâneo, onde eu vou tirar esse resto de gordura e também, ao mesmo tempo, quando ele tira a gordura, ele faz uma retração cicatricial da pele. Então, ele meio que cola a pele ali, estimulando o colágeno e também ajudando no Ultraform, no contorno e no lifting da face ou do corpo. Então, a gente tem diminuição das medidas, né? A gente tem a melhora da flacidez, a gente tem a queima de gordura localizada, a gente tem a diminuição do volume, e eu tenho duas tecnologias atuando em sinergismo, potencializando ali em não sei quantos % a mais da neocolagênese, da formação de colágeno. Então, eu tenho um boom de resultado. E isso é muito interessante também, quando a gente associa, de ter a não necessidade de uma segunda sessão. Entendeu? Então, quando eu uso as duas tecnologias, cada uma atuando numa camada, eu tenho, né, a grande maioria das vezes, por exemplo, na face, por exemplo, uma sessão só. No corporal, que o Ultraform é indicado 3 sessões, a maioria esmagadora dos meus pacientes eu faço uma sessão, o Endolift com o Ultraform é quando eu associo. Então, eu não preciso de uma outra sessão do Endolift ou do Ultraform. Lógico que depende de cada paciente, depende da quantidade de gordura, por exemplo, corporal, que esse paciente vai ter, que não é igual uma lipo, né? Nós temos que entender que a indicação do Endolift ali é daquela gordurinha localizada, né? Leve a moderada, né? Não aquela gordura muito extensa. A mesma coisa do Ultraform, não é aquela flacidez muito, muito alta, aonde eu precisaria associar outras coisas. É uma flacidez leve a moderada também. E você perguntou se também pode fazer em outros momentos. Então, assim, eu associo no mesmo tempo, tá? No mesmo dia, no mesmo procedimento. Eu entro com a minha base, meu alicerce da minha casa, minha fundação com Ultraform. A seguir, eu entro com Endolift. Porém, se você... doutora, já fiz o endolaser e tal, eu quero fazer o Ultraform depois. Esperar 45 dias. Porque o Ultraform, ele sempre tem que ser feito primeiro. Se foi feito o endolaser primeiro, ele quer fazer o Ultraform, esperar 45 dias para fazer. Porém, se já fez o Ultraform e quer fazer um endolaser, pode fazer, tipo, no dia seguinte, na semana seguinte, quando for. Mas não vai ter esse sinergismo imediato, tá? Dos dois trabalhando juntos quando você faz eles associados na mesma sessão. E esses resultados, você já consegue ver imediato? Consigo. E qual que é o tempo, assim, a gente vê imediato, né? Mas eu queria também que você comentasse que a gente continua observando uma evolução clínica durante um período. Isso. Né? Como funciona o pós? Quando essa associação, ela é muito interessante também para isso, Lu. Quando, no protocolo, né, eu desenvolvi um protocolo de Ultraform, eu estava falando isso nos stories vindo para cá, que qualquer tecnologia,
qualquer tratamento com tecnologia, ele é profissional dependente, não máquina dependente. Então, as máquinas, elas vêm já protocoladas, né? Muito bom. Com a energia, com a potência, com tudo que a gente tem que fazer ali. Nós compramos ela já vem pronta pra gente. Mas não é simplesmente apertar o botão e fazer igual para todos os pacientes. Não. Nós temos que individualizar para cada paciente. Então, quando eu desenvolvi esse método do Ultraformer, tanto facial quanto corporal, eu tenho um resultado imediato de diminuição de volume e de lift. O rosto sobe na hora, isso nós comprovamos todos os dias, tá? Eu faço em todos os meus pacientes, ok? O endolaser, o que ele acontece? Ele é um pós mais chatinho, que nós sabemos, né? Porque nós fazemos anestesia antes, né? Então, nós colocamos líquido ali, que é um anestésico. Nós fazemos, é um pouquinho mais invasivo, né? O Ultraformer, ele não penetra na pele, é um pouquinho mais invasivo. Então, só da gente movimentar a fibrinha óptica ali, por mais que seja muito tranquilo, nós geramos ali uma desorganização celular, de tecido, naquela região. E forma aquele seroma, aquele líquidozinho, aquele inchadinho. Então, para o endolaser, a gente tem, imediatamente, a gente consegue ver muito a pele retraindo e muito aquela gordura saindo, né? A gente consegue, a gente até faz assim a ordenha, às vezes sai a gordurinha e tal. Então, a gente consegue ver imediatamente uma redução do volume e uma retração da pele. Só que demora um pouco mais para você ver o resultado final. Quando eu associo os dois, e a gente também entra com o protocolo do pós, né? Que depois eu posso falar sobre isso aqui na nossa clínica, com as drenagens, com tudo que a gente faz, os nossos pacientes têm visto o resultado 7 dias, 15 dias, não depois de 30 dias. Então, nós vemos resultados mais imediatamente, muito melhores, e esse seroma, esse edemazinho que fica ali com o endolaser, 7 dias a gente já consegue eliminar ele. Mas pensando que qualquer tecnologia, principalmente essas duas, o resultado final são 3 meses, porque é o tempo da neocolagênese, é o tempo que vai acontecer o processo da formação desse novo colágeno. É isso aí. Tá? Então, a gente precisa esperar isso aí. Eu falo para o paciente, ó, tenha paciência, cada dia que passar vai ficando mais bonito, vai ficando melhor, e o resultado final, 3 meses, mas tem muitos artigos que falam que o resultado final do endolaser é com 6 meses até 1 ano, né? Permanece, né? Mas sabe que até me veio uma dúvida, porque assim, você está falando de 7 dias, de 15 dias, né? Mas é uma observação pessoal minha, não sei se você concorda, até uma curiosidade. Nos meus atendimentos, para paciente que tem um pouco mais de gordura, aquele rosto mais cheinho, eu percebo que ainda nos primeiros 30 dias fica com edema. Diferente de quem é mais magrinho, que é só uma redução menor, né? A desorganização tecidual e o caso da apoptose, que é como o laser de alta potência, que é onde o endolift vai atuar, quebrando. Então, pensa que eu estou matando uma célula de gordura. Essa desorganização tecidual, ela vai gerar uma resposta inflamatória subclínica muito maior do que somente o Ultraformer. Então, o pós de um paciente com rosto mais pesado, um rosto maior, primeiro ele vai edemaciar para depois ele diminuir. Geralmente também dá parestesia, porque você infla aquela região, né? Pode acontecer muito parestesia, que é aquela sensaçãozinha de dormência na região e tal. Então, é como se ele inflasse aquela região, desorganizasse aquele tecido, para depois ele fazer isso aqui. Então, o resultado é muito mais tardio no sentido do que você conseguir um resultado imediato. É claro que um corpo, que é onde eu vou ter que atuar, um rosto em uma camada só, que é o subcutâneo, para formar colágeno, é diferente de um rosto onde eu vou ter que queimar gordura e formar colágeno. Exatamente. Entendeu? Então, a resposta subclínica ela é muito maior. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente pontuar, porque existem expectativas, né? Não só dos profissionais que vão entregar, que venderam aquela técnica, que ofereceram, mas do paciente. E geralmente quem tem mais gordura acaba ficando mais ansioso para ver o resultado, né? Ô Lu, sabe o que eu gosto muito sempre de falar, assim, e a forma também da minha vida profissional, assim, né? Da minha carreira. Eu sempre trabalho muito com expectativa zero. E eu sou muito papo reto para o paciente, principalmente na questão de resultados, que eu dependo muito do meu paciente.
Então, assim, ele pergunta assim para mim, o meu rosto vai afinar completamente, eu vou perder essa gordura aqui, vai ser que eu falo, vai ficar melhor do que está. Entendeu? Eu não falo assim, não, vai ser completo, vai ficar melhor do que está. Do jeito que está, eu vou te entregar um resultado que vai ficar muito melhor. O quanto isso vai ficar melhor, não depende só de mim. Depende do paciente do pós e depende da saúde, do terreno biológico que eu vou construir a minha casa. Exatamente. Eu acho que essa é o outro tema que a gente pode abordar, né? O quanto o pós-operatório depende do paciente, essa expectativa, e tudo em cima do equipamento, do procedimento, da técnica inovadora. Mas é notório, né? Pode nós duas fazermos o mesmo procedimento. Você se cuida, eu não me cuido, eu fumo, eu bebo, uma suposição, claro, né? Sai do procedimento e vai para o McDonald's. Sai do procedimento e como igual uma doida, né? Então, a minha inflamação não condiz com a sua, isso numa suposição aqui entre duas pessoas diferentes que fazem o mesmo procedimento. É natural que o resultado de quem se cuida vai ser diferente daquele que não se cuida. Eu queria que você explicasse, já que você tem uma atuação nessa medicina integrativa, estuda muito sobre isso. Eu acho que, de uma forma geral, vale a gente pontuar para quem está assistindo o quanto depende do paciente, às vezes muito mais, inclusive. Muito né? mais. Como que você pontuaria isso para quem está assistindo? Então, Lu, qualquer procedimento que nós vamos fazer, de qualquer coisa, tá? Seja no rosto, seja no pescoço, na papada, no corpo, eu dependo de um terreno biológico. O que é o terreno biológico? É o paciente. Então, por que você mesmo falou? Nós vemos várias técnicas, mesmo operador, mesmo material, tudo num paciente performa muito e no outro, às vezes, não dá resultado. Aí, o que o paciente fala? Não funcionou comigo. Ou então, esse doutor não é bom. Essa técnica não vai ser. O paciente, ele nunca vai falar que o problema está nele, teoricamente. Então, assim, a tecnologia, ela é uma cereja de bolo. Ela não é tratamento definitivo. É uma cereja de bolo. Como a lipoaspiração é uma cereja de bolo. Entendeu? Não é. Então, vamos supor, eu vou lá e faço uma lipo, tá? Uma lipoaspiração. E aí, eu não faço exercício, eu não sigo pós, eu não tomo água. Entendeu? Eu tenho meu cortisol lá em cima, eu não faço todo o meu ciclo ali de sono corretamente, eu sou um paciente completamente inflamado. Essa lipo não vai dar fibrose, ela não vai ficar do jeito que o paciente quer, entendeu? Só que aí o paciente, ele tem sempre o hábito de culpar o profissional, porque ele nunca reconhece que ele precisa estar junto. Então, assim, dessa forma, e foi muito por isso também que eu estudo sobre saúde, desde a época que eu fiz a residência em Buco, lá, 3 anos dentro de um hospital, que eu fui querer entender mais o ser humano como um todo. Tá, meu bioestimulador vai atuar na minha camada ali, sei lá, subcutâneo, vai atrair as células do fibroblasto, vai produzir o colágeno. Ok, isso aqui é ciência, eu sei como ele atua, tá. Como ele vai atuar nesse corpo aqui? Mas e nesse corpo aqui? O que eu preciso nessa neocolagênese? Deixa eu entender o que é a neocolagênese, deixa eu entender por que falam que são 3 meses para formar o colágeno. O que acontece dentro do meu corpo? Porque eu não boto colágeno em você. Eu vou injetar uma substância precursora do colágeno, por exemplo, o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio. Tá, como que essa hidroxiapatita de cálcio, depois que eu injetar, ela vai formar o colágeno? Eu quero entender, eu quero questionar, quero entender como funciona. Né? Não é. Mágica. Como que o meu endolaser vai fazer a retração cicatricial da minha pele e vai formar colágeno? Como o meu endolaser vai fazer a apoptose na minha célula de gordura? Como que o Ultraform vai também atuar no músculo fazendo isso? Como que isso acontece relacionado ao paciente? Então, se é um paciente onde ele tem um estado de inflammation, que a gente chama, que todos nós temos esse estado, que é o quê? Uma inflamação crônica do nosso corpo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo acha, vou entrar um pouco mais profundo, tá, Lu? E falar de uma forma mais leiga aqui para quem está assistindo a gente consiga entender, que eu sei que tem muitos pacientes que assistem a gente. Todo mundo acha que o câncer, ele surge de um dia para o outro. Então, assim, eu tô lá, eu tô tomando banho, vou palpar meu seio aqui, eu vou sentir o nódulo, vou falar, meu Deus, né? Deus está me castigando, está surgindo um nódulo, eu estou com câncer. Não, esse câncer ele está sendo formado há anos ali no seu corpo, inflamado constantemente, e que quando surge,
É porque o seu corpo já está todo desestruturado. Por que tem pessoas que têm o gene para o câncer, que herda, por exemplo, da mãe, né? Nós sabemos que, né, herdamos ali a possibilidade de ter ali da mãe, e não desenvolvem a doença. Não é todo mundo que, né, a mãe teve e você vai ter. Por que não desenvolve a doença? Está relacionado ao quê? Ao meu terreno biológico. Então, quando eu encontro esse estado de inflammation, que é o quê? Radicais livres, a forma como você vive, se você bebe todo dia, se você fuma, se você não dorme, se você não faz exercício físico, se você não toma água, se você fica no sol, se você tem ali o tempo todo comendo aquele açúcar, oxidação, glicação que vai fazer na pele. Né? Sabemos que o açúcar se liga a molécula, né, uma molécula de glicose, vai se ligar à proteína. Proteína é o quê? Colágeno. Então, eu estou produzindo meu colágeno, e aí eu estou inativando aquele colágeno pelo processo de inflammation. Ou então, o processo de inflamação do meu corpo, eu estou o quê? Deixando essa mitocôndria não funcionando 100%, porque eu preciso dessa mitocôndria para todas as reações químicas acontecer no meu corpo. Sem dúvida. Então, quando eu olho para aquele paciente, para o estilo de vida dele, se ele tem uma comorbidade, se ele tem uma doença de base, qual medicação esse paciente toma? Porque as medicações, por exemplo, o Ozempic, que está na moda, nós vemos aí, ao do rosto do Ozempic. Ele vai queimar aquela gordura e vai tirar sua fome, mas ele vai te cobrar um preço para isso. Com certeza. Ele faz uma inflammation total no seu termo, corpo. face de Ozempic. Face de Ozempic. A galera está usando o Ozempic indiscriminadamente. E aquilo faz um mal para a nossa saúde que as pessoas não têm ideia. Não fazem ideia. É, porque fazem sem o acompanhamento médico, né? Sim. Então, quando eu tenho isso, esse paciente, ele passa comigo em avaliação, meus pacientes já chegam com exames de sangue, para mim é uma coisa muito interessante. Pedir exames de sangue para os pacientes de endolaser. Olhe o quanto esse corpo está inflamado, porque são pequenas coisas, eu posso falar algumas coisas aqui, dar dica? Claro. Dicas de ouro aqui, são pequenas coisas que você faz nesse paciente que vai otimizar os seus resultados. Então, aqui é muito para vocês profissionais. Por exemplo, meu paciente chega para mim com os exames de sangue. Então, eu associo nesse meu paciente protocolos de soroterapia. Então, vocês aí que são profissionais que não têm soroterapia endovenosa na sua clínica ou no seu consultório, porque você precisa ter um médico para isso, né? Você precisa ter uma vigilância sanitária médica ali, uma enfermeira atuando. Vocês podem fazer de forma intramuscular. Então, eu desenvolvi, junto com o meu marido, que é médico, vários boosters e drips, tá? Que nós chamamos lá na clínica, que são os drips que são endovenosos e os boosters são intramusculares, de acordo com cada paciente e do que ele precisa. Então, no protocolo que eu associo o Endolift ou o Ultraform, que eu vou usar as tecnologias ali para tudo isso que nós estamos falando, eu entro direto ou na veia do paciente ou intramuscular no paciente com ativos minerais e aminoácidos que vão entrar nessa corrente sanguínea do meu paciente e eu vou estimular esse corpo inteiro a produzir colágeno. E não só isso, eu vou desinflamar esse corpo, eu vou ativar essa mitocôndria, eu vou aumentar o sistema imunológico desse paciente e vou regular essa resposta inflamatória subclínica que eu quero. Então, eu tenho ali, injetando em mim a nível sistêmico, um aminoácido que vai virar colágeno e tenho ali fazendo a nível local com as tecnologias para estimular colágeno. Então, esse protocolo, eu uso 2 drips nossos. Então, é um drip aonde vai ter minerais, vitaminas, tudo para o quê? Aumentar a performance de resultados dos pacientes que já malham, que já fazem exercícios físicos, principalmente no corporal, tá? Quando é no corporal. Que fazem exercícios físicos, tudo, para melhorar aquela inflamação também do exercício, deixando, como é que eu vou explicar? A gente faz exercício físico para poder ficar com o corpo mais sarado e ficar com massa magra, que a gente fala, né? Vai ativar músculo. Então, eu entro ali ativando isso. Quando eu estou ativando isso, eu faço um endolift corporal, eu também vou estar ativando o resultado do meu endolift corporal. E aí, eu entro com o meu outro drips, tá? Que eu chamo de como se fosse soro do colágeno. Então, é soro do colágeno e da performance, que também vai ajudar o quê? A formar o colágeno, né? Que é junto com esse drips que eu falei anteriormente, vai formar o colágeno tudo. E entro com o meu outro drips, aonde eu vou fazer o quê? Quebra, vitaminas, minerais, tudo. Lembrando, gente, que a soroterapia é vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que nós já temos no corpo e que estão em déficit. Não é medicação, tá? Então, é tudo saudável, tudo que nós já temos, que nós só injetamos ali para ter mais quantidade em nosso corpo, porque todos nós temos déficit aí disso. Eu entro com outro que vai ajudar a quebrar as células de gordura.
que vai ajudar a diminuir a medida, que vai otimizar também os meus resultados. Quando eu faço isso, além disso, eu faço o trio de vitaminas, que é o trio de ouro. Então, eu entro com a vitamina D e K2 intramuscular, coenzima Q10, que é o mais potente antioxidante que tem ali, vai regular também essa resposta inflamatória, aumentar a imunidade, e vitamina B12. Então, isso no dia da minha consulta, eu já dou essas 3 injeçõezinhas intramusculares no meu paciente, que está incluso na minha consulta. E aí, depois que eu estipulo o protocolo dele, do Ultraform e do Endolift, tá? Eu entro com esses 2 protocolos de soroterapia, um ou outro, de acordo com o budget do paciente. É claro que se ele puder investir, os 2 são perfeitos, e isso tem ajudado muito nos resultados aí dos procedimentos. Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente observa mesmo o paciente que se dedica, que tem essa consciência. Eu acho que é uma construção, né? Porque tem muita gente que realmente desconhece tudo isso e acaba pondo né, colocando toda a expectativa só na máquina, só do procedimento. Só em um procedimento. Bom, mas para finalizar, eu queria a sua opinião, né? Como que você enxerga o futuro dessas tecnologias na Hoff? Você acha que veio para ficar? Qual que é o seu posicionamento com relação a isso? Lu, quem não usa, os profissionais que não utilizam ou associam as tecnologias nos seus procedimentos, eles vão ficar para trás. O mundo da estética facial e corporal está mudando. As pessoas, elas querem cada vez mais a regeneração tecidual, cada vez mais a biomodulação, e tá? A naturalidade. E, como eu disse, as tecnologias, elas são refinamentos, elas são cerejas do bolo. Entende? É para aquele caso onde eu preciso otimizar os meus resultados, né? Ali. Então, aquele profissional que não levar isso para sua clínica, que não oferecer esse tipo de tratamentos ali para o seu paciente, ele vai ficar para trás. As tecnologias, elas vieram. Cada dia está surgindo mais máquina, né? As indústrias, as empresas, elas estão investindo cada vez mais no estudo de tecnologias, principalmente por serem tecnologias que são menos invasivas, né? Então, por exemplo, laser Lavian, você chega lá, 20 minutinhos, você já fez ali o laser no rosto do paciente, né? Então, são tecnologias que elas vieram mesmo para ficar. E você associar isso com os seus tratamentos. Então, você sempre vai estar, assim, na frente do mercado, se você tiver a tríade injetáveis, tecnologias e souber sobre saúde integrativa, você já está disparado na frente de um mercado onde nós temos somente mero injetores. Sem dúvida. Nossa, acho que ficou hiper completo, né? Para quem aí não tinha nenhuma noção e até para quem já tinha, eu acho que deu uma visão muito completa sobre esses procedimentos. Eu sou uma super entusiasta, eu adoro e é notório, fez bem feito, né? Nós temos resultados. O resultado é incrível, o paciente fica feliz, para quem oferece, pro profissional também. Maravilhoso. Tem outra coisa aqui que a gente não falou, né, Lu? Que o resultado também do endolaser, principalmente, está muito associado ao pós. Né? Então, assim, quando eu vi, né, quando a gente dava curso do endolaser e tal, que eu via que a gente fazia os pacientes, né, e eles voltavam depois no retorno e tal, mas que eles faziam pós, por exemplo, da drenagem, tudo em outros locais, que não era da forma, por exemplo, que eu, né, defendo, protocolos ali que nós fazemos na clínica, é diferente. Então, quando eu vi esse déficit, eu falei assim, não, eu vou fazer de um jeito, vou criar um protocolo onde vai ter início, meio e fim. Então, tem a consulta do paciente, tem o procedimento e tem o pós-procedimento. Eu quero acompanhar esse paciente como um todo. Então, lá na clínica, nós temos o nosso Spa Day Unique, onde nós criamos um protocolo, tá? Para corporal, por exemplo, é o protocolo Detox, que nós já fazemos, onde um paciente, no dia que ele vai fazer o corporal, que ele vai fazer Ultraform e endolaser, por exemplo, ou só endolaser, ele vai para a banheira de ozônio. Então, ele fica 30 minutos na banheira de água ozonizada, onde eu vou fazer o quê? Melhorar a circulação, melhorar todo o sistema linfático desse paciente, fazer todo um processo de detox e de desinflamação desse paciente no mesmo dia. Acabou a banheira de ozônio, ele vai para o endolaser. Acabou o endolaser, entra o nosso esteticista e faz a drenagem local com óleo e creme de ozônio naquele paciente.
3 dias depois, esse paciente tem que começar a fazer a drenagem, tá, gente? Corporal, facial, tem que ter pelo menos 8 sessões de drenagem linfática, começando no 3º dia, tá? Ali daqueles procedimentos. Ele volta na clínica 3 dias depois e ele começa a drenagem na nossa clínica. Então, isso também eu vi muita diferença nos resultados, porque nós acompanhamos semanalmente aquele paciente. Quando a gente utiliza o óleo de ozônio, isso já é cientificamente comprovado, quando a gente passa o óleo de ozônio, tá? Seja no rosto, na papada, no corpo, esse ozônio, ele vai penetrar. Então, o ozônio, ação analgésica, anti-inflamatória, fotobiomoduladora, desintoxica, né? Regula essa resposta inflamatória, previne fibrose, previne edema, por exemplo, muito edema ali, e aquela pele fica muito melhor. Você consegue visualizar esses resultados muito mais fácil, porque nós fizemos ali embaixo da nossa pele, só que aí entra a drenagem com óleo de ozônio externamente aqui. Então, eu consigo acompanhar esse paciente. Nós entregamos a cinta para o paciente, então, o paciente ele tem que começar a usar cinta também no 3º dia, tá? Então, ele chega lá na clínica, nós fazemos isso, colocamos a cinta e nós vamos avaliando esse paciente semanalmente, tirando medida, fazendo a medida da prega, da circunferência, palpando aquele rosto, por exemplo, aquele pescoço, tirando fotos semanais também, nesse acompanhamento de 4 semanas aí, pós-procedimento. Então, nós temos o início, o meio e o fim. Então, fica muito mais fácil da gente ter aquele paciente acompanhando, que é uma coisa que nós oferecemos muito na clínica. E nós vemos notoriamente a diferença do paciente que fecha o protocolo conosco de pós e o paciente que faz a drenagem em lugar, às vezes vai em um lugar, às vezes vai em outro e não está ali com a gente. É notória a diferença. Então, isso é muito importante falar, porque não é só o procedimento. Tem que ter esse pós, não só cuidar da saúde, mas o pós reguladinho ali. Seguir, né, a cartilha, porque a gente entrega sempre num PDF, né, e não é todo mundo que segue. E eu até complemento, porque é o seguinte, drenagem facial, principalmente, não é todo mundo que sabe fazer. Não é. Às vezes, aquela pessoa que faz a sua drenagem corporal, de rotina, não vai ser a melhor escolha para drenar o seu rosto, né? Isso. O rosto, ele precisa que aquele profissional tenha conhecimento, saiba, né, a pressão da mão, enfim. É técnico dependente técnico também. dependente não também. é só ficar fazendo uma massagem, não é só ficar alisando o paciente, ele tem uma técnica para fazer. E a técnica de drenagem facial, independente pós-tecnologia ou não, a gente consegue lift. Exato. Tudo que drenagem é lift, musculação é lifting, nós conseguimos. Então, quando nós associamos isso, Lu, e aí eu sempre, por exemplo, o paciente não pode fazer na clínica, eu faço uma cartinha, né, para explicar essa pessoa, eu falo, pede para o seu esteticista, ou se você vai fazer uma clínica de fisioterapia, para entrar em contato conosco, eu vou explicar, eu dou o óleozinho de ozônio para essa pessoa, tá? Para poder explicar como que faz e deixar muito claro para o paciente que depois do procedimento a gente vai entregar nosso melhor resultado. Nós vamos fazer o melhor que nós sabemos fazer ali, mas que dali para frente o pós, eu preciso dele. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, esse papo reto, a gente fica muito mais confortável para a gente como profissional e muito mais confortável para o paciente. E nós, profissionais, também temos que saber fazer um diagnóstico muito preciso e também falar não para aqueles pacientes que não têm indicação, porque o sucesso dos procedimentos, das tecnologias, é a indicação, né, do paciente ideal. Também. Né? É o conjunto, É o conjunto que brilha, sempre. Muito bom. Se deixar, a gente fica conversando. Fica aqui conversando aqui, que eu já quero falar, já tô aqui com a cabeça. Porque vai dando link com outras coisas, porque eu já tô pensando em outras coisas. A gente pretende muito, né, falar para eles, né, Lu, a gente quer muito se juntar para realmente publicar, né, sobre esse protocolo de associação. E não só o protocolo de associação, a gente já conversou uma vez qual medicação que entra antes, qual medicação que entra depois, a diferença que dá, às vezes, de eu colocar um diprospan antes, depois, como que será que realmente precisa ou não? Porque isso é contraditório em literatura. Exatamente, né? Então, assim, nós queremos criar protocolos, eu e Luana somos extremamente defensoras de protocolos. Entregar protocolos na mão de vocês, profissionais, para que vocês possam saber ali
né, o que fazer, como fazer para entregar os melhores resultados para os pacientes de vocês. Sem dúvida. Então, vocês cobram a gente. E tudo baseado em evidência científica. Não é nenhum achado. Mesmo assim, a nossa experiência, né, que até hoje tem acontecido, a nossa preocupação é de publicar, é de contextualizar de uma forma bastante científica e que fique aí realmente protocolado de uma forma eficaz aí para que outros profissionais consigam replicar da melhor forma. E é muito interessante falar aqui também, Lu, aproveitar muito essa questão pesquisadora que nós somos, né? De conscientizar os pacientes, principalmente, de saber escolher o profissional. Uhum. Então, assim, nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, né, no mundo da estética, né, nós estamos vendo a questão do fenol, do PMMA, de tudo ali, de pessoas que não são nem profissionais, né, e que estão fazendo procedimentos sem ter nenhum aval, sem ter nada. E que são famosas no Instagram. Então, assim, tomarem cuidado, né? Quando vocês olharem ali no Instagram, só porque a pessoa tem um monte de seguidor, é famoso, pesquisem o profissional. Vejam o currículo desse profissional. Veja os resultados que esse profissional tem. Veja se ele tem intercorrências ou não, porque vocês estão dando o seu corpo ou o seu rosto na mão no profissional. Então, vocês não têm um problema. Eu sempre falo, os pacientes não têm um problema. Não criem um problema para esse paciente. O paciente, ele quer ir atrás de melhora de autoestima. Com certeza. Então, ele tem que ter resultado. Então, oriento muito vocês aqui a sempre saberem, escolherem muito o profissional que vocês vão, porque estão banalizando. O Ultraform já foi banalizado muitas vezes, né? Eu vejo muitos pacientes chegando lá e falam, eu já fiz Ultraform e nunca me deu resultado. E eu falo, mas você não fez comigo, aqui você vai ter resultado. E todos, 100% dos meus pacientes têm resultado. O endolaser é a mesma coisa. O quanto banalizaram o endolaser o ano passado, que a galera saiu fazendo... Usaram de forma equivocada, sem saber o que é laser de alta potência, sem saber o que é energia, sem saber o que é a potência, sem saber o que fazer, sem saber como é a máquina. O laser, ele não te permite errar. Não. Né? Você errou, aprofundou ou superficializou, você pode danificar. É muito sério, as pessoas não têm essa noção. Pode dar queimadura, você pode danificar nervos. Então, assim, não é para todo mundo, né? Então, nós temos aplicabilidade clínica baseada em evidência científica e temos resultados comprovados de que funciona. E não deixar banalizar o endolaser. Então, nós defendemos muito, né? Cada dia mais defendendo aí as tecnologias, enquanto a galera está contra, né? Então, a gente precisa sempre seguir muito nessa linha e vocês terem cuidado, até mesmo vocês, profissionais da saúde, vejam qual é a pessoa que vocês querem aprender essa tecnologia. Olhem o currículo do professor, que seja professor propriamente dito. Não dormir o aluno e acordar professor. Né? A pessoa ela tem que entender de laser terapia, ela tem que saber como funciona. E escolher aí os seus mentores e pacientes, escolher aí o profissional que vai cuidar de você. Então, isso eu queria fechar falando muito sobre isso, entendeu? Fechou super bem. Era isso que eu queria até te contextualizar, você falou super bem. Porque para professor, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter uma dedicação a esse conhecimento, a você até saber passar esse conhecimento. Quanto que a gente não ficou ali, Nossa, né? Muito. Você é muito mais na que eu pós-graduação, hoje, aprendendo como passar o conhecimento de forma responsável, com qualidade, escolher o que passar, né? Tudo embasado. Então, não é qualquer professor. Isso realmente é muito importante. Eu fico, assim, admirada que muitas pessoas até que fizeram cursos comigo, mas acabaram de fazer o curso comigo e no outro dia viraram professores, mas mandaram para você, né, intercorrências. E não tiveram prática clínica, não tiveram tempo para conhecer. Então, para quem é profissional, sem dúvida, essa é uma dica de ouro. Eu até indico, né, Lu, nós tínhamos o curso do endolaser, que era maravilhoso, que nós dávamos lá na clínica, e por eu ter saído dos projetos, ficado com poucos projetos, até mesmo por questão que eu não estava conseguindo dar conta de tudo, mas foi muito pelo pós que a gente conversou, né, que eu não ficava confortável de não conseguir acompanhar aqueles pacientes do pós, que querendo ou não, era o nome do meu instituto que estava ali. Com certeza. Quando vocês forem escolher profissional para aprender endolaser, procurem mentorias, escolha um profissional e vá aprender você com aquele profissional, porque você vai ter que saber tanto sobre a máquina quanto você ter a prática clínica. E os profissionais que sabem fazer o endolaser e principalmente os profissionais que estudam, que sabem como funciona a máquina, são os profissionais que estão tendo resultado.
Exato. Quem não tem essas duas coisas, ele pode ser só muito bom tecnicamente, mas se ele não souber como funciona, ele vai ser só commodity, mais do mesmo. Isso ali. se ele não piorar. Se ele não piorar. Encher de edema, né? Então, Ou assim, deixar simétrico. A Luana recebia várias, recebe até hoje, né? Pessoas procuram a Luana por intercorrências, tá? De tecnologias, principalmente de endolaser, de cada coisa que, né? Vocês não acreditam. Infelizmente. Então, isso é uma visão muito que a gente tem igual e que a gente queria passar muito para vocês, entendeu? É isso, Lu. É isso. Te agradeço muito. Eu sei a sua agenda, o quanto é corrido, quantos compromissos você já tem saindo daqui. Mas que bom que você teve aí esse tempinho, tirou pra gente conversar, pra registrar. E vamos marcar mais, com certeza, mais papos sobre ROF, sobre laser. A gente tem muita coisa pra falar. Muito. Até sobre a sua tese de doutorado, que a gente ainda não gravou, a gente poderia gravar. Mas ficam vários convites, terem mais datas, já te passo, tá? Mas por hoje, amei a nossa conversa. Adorei. Foi leve, foi tranquila e foi direta. Que eu acho que é o que precisa ser. Né? Exatamente. Então, te agradeço de novo. Muito obrigada por sua participação. E para você que esteve aqui conosco durante todo esse período, agradeço também a sua participação e te espero no nosso próximo Lasercast. Até lá. Pronto, gata. Tem alguém me ligando. Não, são 11 dias.